Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão extraordinária em 18 de dezembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, doutor Jairinho, primeiro secretário, e Paulo Messina, segundo suplente. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Remon Guaraná, João Cabral, Adilson Pires, Leonel Brizola Neto, Carlos Caiado, Tio Carlos, Roberto Monteiro, Paulo Messina, José Veraldo, Carlinho Mecânico, Jorge Braz, João Mendes de Jesus, Tânia Bastos, Chiquinho Brazão, Dr. João Ricardo, Jorginho da SOS, Alexandre Cerruti, Vera Lins, Ben Cardino, Luiz Carlos Ramos, Dr. Fernando Moraes, Carminha Jerominho, Carlos Bolsonaro, Dr. Edson da Creatinina, Israel Atleta, Sônia Rabelo, Nereide Pedregal, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jorge Manaia, Paulo Pinheiro, Ivanir de Mello, Tereza Berger, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Professor Washington, Leomar Coelho, Marcelo Piuí, Eider Dantas, Rosa Fernandes, André Gouveia Vieira, Rubens Andrade, Aloysio Freitas, Patrícia Morim, Renato Moura, Argemiro Pimentel, Elton Babu e S. Ferraz, e Jorge Pereira, 50, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 18h54. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Caro presidente Ivanir de Mello, caro vereador Tio Carlos, meu colega presente nesse plenário, senhores funcionários, ouvintes da TV Câmara, assessores, público em geral, público nas galerias. Estamos chegando ao fim de mais uma legislatura, a 8ª legislatura desta Casa de Leis, e um novo ciclo se reiniciará em 2013. Agora é um momento de balanço e de reflexões. Olho para trás e o que vem à minha mente é um sentimento de grande honra por ter participado do poder legislativo dessa cidade. Ao contrário do que muitas vezes sai veiculado na mídia, aqui nesta casa pude verificar que há muito trabalho, pelo menos para bons políticos e para bons funcionários. Eu tive o prazer de conviver com pessoas sérias, honradas e trabalhadoras, incansáveis na luta pelo que acreditam ser melhor para a cidade e para a própria Câmara. Mas a vida é assim, geralmente escandaloso é o que se vende e o que atrai a atenção das pessoas, muito mais do que as coisas corretas. Salvo raras exceções, como recentemente se viu na aclamação ao ministro Joaquim Barbosa, do STF. Confesso que antes de ingressar na vida legislativa não me considerava um político. Na verdade, nasci com vocação para a medicina. Entrei na política quando percebi que tinha atingido o limite da capacidade de luta na arena em que estava combatendo. Precisava dar um passo maior, queria conseguir uma projeção maior à prevenção da saúde. Na saúde. E para nunca deixar de esquecer a origem de tudo, tomei a decisão de cravar no meu nome político o nome do exame, muitas vezes esquecido pelos médicos, que pode salvar vidas e atenuar o sofrimento de muita gente. Este nome me causou muitas incompreensões. Fui até mesmo ridicularizado, até constei em listas de políticos com nomes bizarros, mas não me abati, eu sabia que a força que me motivava, e fiquem certos, eram bem maiores do que as críticas de pessoas que ignoravam a realidade dos que precisam da saúde pública na nossa cidade. Considero ter avançado na minha luta, saio maior do que entrei. Tenho certeza que consegui, ao longo do mandato, sensibilizar muitas pessoas para a causa da prevenção. Debati com especialistas a situação dos transplantes no Rio, aprovei leis que
pela causa da saúde e, por fim, simbolicamente, cito a propaganda eleitoral do senhor prefeito Eduardo Paes, que apresentou um médico pedindo o exame da creatinina em um posto de saúde da família. Estarei vigilante, mesmo fora da vida pública, para que a realidade corresponda à propaganda. Defendi, além da saúde, causas ambientais dos portadores de deficiência, da preservação do patrimônio da cidade, contra o progresso de fachada do servidor público. Propus e presidi 3 comissões especiais para acompanhar situações da cidade que mereciam um foco especial. Tenho orgulho de ter apresentado, junto com meu eficiente gabinete, chefiado inicialmente por Ruth Saldanha e depois por Aline Porto, 40 projetos de lei sobre diversos temas: a defesa do paciente renal crônico, meio ambiente, inclusão, doação de órgãos, cultura e preservação do patrimônio histórico. Destes, 6 viraram lei, e isso mostra que é possível trabalhar pela cidade, mesmo estando na oposição. Nesses quase 2 anos de mandato, estive presente em muitas lutas pelo Rio e seus cidadãos, em companhia da minha colega Sônia Rabelo. Estávamos no ato contra a demolição do IASES, na Praça da Cruz Vermelha e nas manifestações organizadas pelos moradores da Zona Sul contra a circulação de medida de helicópteros. Presidi a comissão criada para acompanhar a situação da pesca no município, tendo o prazer de receber no plenário desta casa profissionais de várias localidades de todo o Estado. Eles sentem os efeitos da exploração econômica sem precedentes das baías de Guanabara e de Sepetiba, inclusive sofrendo ameaças de morte. Presidi também a comissão especial criada para acompanhar os preparativos para Rio+20, e a Câmara Municipal recebeu audiências e debates para avaliar que resultados práticos e ensinamentos poderíamos tirar em benefício da cidade. Ao lado de outros colegas, lideramos um movimento que impediu a demolição do Hospital de Ipanema para a posterior transformação em centro de transplante. Caso fosse aprovada, essa medida acabaria com uma unidade que é referência para pacientes de todo o Estado, onerando os cofres públicos. Por falar em cofres públicos, é de se expandir o volume de gastos com o objetivo de manter a pesada máquina em funcionamento. Gastamos muito com selos, telefones e combustível, com resultados discutíveis. Para dizer o mínimo, acredito que podemos reduzir muito os gastos desta casa sem prejuízo do seu bom funcionamento. Para evitar excessos e a sensação de falta de controle dos gastos públicos, só existe um caminho: a sociedade precisa acompanhar o que se passa aqui na Câmara Municipal. Sim, os portões estão abertos para o povo, que precisa ser incentivado a conhecer nosso trabalho. Falhamos nessa missão, porém é possível reverter esse quadro de desinteresse da população com a função legislativa. A cidade passa por grandes transformações, com efeitos que serão sentidos nas próximas décadas. Muita coisa vai mudar, mas o que tem que mudar, de verdade, é a relação dos cariocas com o Rio. Votei sempre com muito critério, buscando o bem da sociedade, não privilegiando interesses particulares, e estive atento às ações do governo, principalmente aquelas que mais afetassem a vida do cidadão carioca. Aderi a diversas mobilizações, cobrei explicações à Prefeitura, a qual, lamentavelmente, muitas vezes prorrogava indefinidamente suas respostas. Mas não fiz oposição simplesmente para antagonizar com o prefeito. Combati o que achei absurdo, o que considerei danoso para a nossa sociedade, sempre ouvindo a opinião dos meus eleitores. Fiz várias contribuições à Prefeitura através das indicações e tenho orgulho de ter sido um dos mais assíduos. Gostaria de ver mudanças na política, eu fiz a minha parte, procurei inovar na campanha, não aceitei doações financeiras e preferi falar em doação de órgãos. Era um protesto contra campanhas milionárias financiadas por interesses privativos, tanto dinheiro poderia ser aplicado de forma muito mais benéfica à sociedade. Gostaria também que o prefeito não anulasse as emendas orçamentárias dos vereadores. É um absurdo ignorar as emendas dos representantes eleitos pelo povo. Por outro lado, gostaria que o povo se interessasse mais pelo Legislativo Municipal, fossem mais participativos em relação ao que é discutido nessa casa. Gostaria que os conselhos municipais tivessem maior divulgação e fossem mais ouvidos. O meu mandato o exerci de maneira com lisura. Fui exigente e não abri mão até o fim de cumprir meu dever como cidadão que respeita e que zela pelo bem público. Por isso, senhor presidente, termino devolvendo a essa casa 36.440 selos, que aqui estão. 36 mil selos eu devolvo, e devolvo também R$ 34.000 em vale combustível que eu não utilizei, permanecendo a R$ 70.000, que faço isso não por demagogia, sim por ideologia. O que fica em mim é uma sensação de dever cumprido, exerci meu mandato com total dedicação e seriedade, com coerência em relação ao cidadão Edson Souza. Quero lembrar a todos que ocupam e os que ocuparão essas cadeiras, a partir de janeiro,
a importância da proteção das florestas, dos oceanos, mas também dos homens e mulheres e crianças que enfrentam o calvário das filas dos hospitais para um atendimento. Um leito de cirurgia, os que penam nas filas de transplante de órgãos, em que se luta por um órgão e depois para mantê-lo, sendo necessários remédios para evitar a rejeição. Estou terminando meu mandato sem lamentos no meu balanço pessoal. Estou em paz com a minha consciência, saio com a consciência tranquila de quem combateu o bom combate. A sensação de que fui ao limite de minhas forças na luta pelas causas que eu considero justas. Nunca me esqueci de uma frase da ex-senadora Marina Silva, que se não for para fazer diferença, é melhor não ocupar o lugar. Gostaria de deixar meus sinceros agradecimentos aos funcionários dessa casa, sempre tão solícitos e atenciosos. A Câmara Municipal deve muito a vocês, que devem se orgulhar de fazer parte de uma instituição tão importante para a vida da cidade. Para valorizar ainda mais o servidor dessa casa, defendo há tempos a realização de concursos públicos para aliviar a sobrecarga de trabalho, diminuindo o gasto dos funcionários terceirizados e comissionados, e essa medida é vital para que o bom funcionamento dessa casa, garantindo mais transparência às futuras gestões. Gostaria, finalmente, de agradecer a cada setor dessa casa, que foi incansável em atender às demandas do meu mandato, e reafirmo, sem a ajuda de cada um de vocês, eu não teria cumprido o meu mandato. Gostaria que o meu filho estivesse aqui, está aqui um retrato dele, que no dia que eu assumi esse cargo, eu disse que gostaria de sair tendo feito um mandato honesto, correto e decente, que é como se dizia lá na terra do meu pai, que é o Piauí, lá no Nordeste, quando se diz, esse sujeito é um sujeito decente, é porque esse sujeito fez uma coisa correta. E depois eu vou protocolar a entrega dos R$36 mil em selos que eu não utilizei, e eu acho que as pessoas devem seguir exemplos. E eu gostaria que os novos vereadores seguissem os exemplos e não utilizassem, né, esses selos, que hoje em dia, na época da informática, é um gasto totalmente dispensável para os vereadores que vão entrar. Boa tarde, professor. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros. Quero me dirigir ao companheiro vereador Edson da Creatinina. Vossa Excelência, com certeza, dignifica o que é ser político. Eu sou um admirador de Vossa Excelência, não apenas do seu mandato, quer dizer, do vereador Edson da Creatinina, e sim do homem, do professor, do médico, do cidadão. E posso até dizer que já tenho aqui lançado, e quero já dizer de antemão, Vossa Excelência, que o senhor poderia me dar a honra, já no meu próximo mandato, farei uma homenagem a uma pessoa, que será a Vossa Excelência, que receberá a maior comenda desse município, a medalha Pedro Ernesto, dada por mim, por muita honra, não por esse ato que tenho certeza absoluta, conforme Vossa Excelência disse, não é de demagogia, e sim do entendimento, absolutamente da responsabilidade do mandato de um homem como o senhor. Então, o senhor é de um partido que eu tenho uma admiração muito especial, fiz parte desse quadro. Minha eleição, quer dizer, fui candidato em 2006 pelo Partido Verde, e tenho uma admiração muito grande por esse partido. Principalmente, aliás, não pelo partido, pelas pessoas, e como é a vereadora Sônia Rabelo também, e o senhor vai levar de todos os companheiros dessa casa o respeito e a admiração absolutamente de todos. Quero dizer que o cidadão, às vezes, e no momento eleitoral, ele tem o poder do voto, mas ele pratica algumas injustiças, porque, infelizmente, vereadores, pessoas como o senhor e a vereadora Sônia Rabelo, não estarão na próxima legislatura, porque talvez o povo não acompanhou o seu trabalho curto. O senhor teve um mandato de apenas 2 anos, como a vereadora Sônia Rabelo, mas não foi a quantidade, sim a qualidade, e através do desempenho de Vossa Excelência. Tive a honra de participar de algumas comissões, como foi a Rio+20, como a questão do transplante, e vi o senhor sempre à frente dessas lutas. Então, eu quero dizer ao senhor que o senhor é um orgulho para essa cidade, o senhor é um orgulho para a sua família, para os seus companheiros de medicina, para os seus companheiros vereadores. Então, tenho certeza que se o cidadão puder fazer uma avaliação,
o senhor logo, logo voltará à vida pública. Tá certo? Parabéns e muito obrigado por ser tão distinto, tão especial, porque é assim que se faz com que o cidadão respeite a classe política. Por isso que eu digo, tem muitos que reclamam da política, mas na hora de votar vendem o voto por um copo de cachaça. E isso, infelizmente, é muito triste, mas é a vontade do povo. Então, queria dizer ao senhor que se o senhor puder me dar a honra de aceitar a medalha Pedro Ernesto, esta casa e esta medalha de um homem médico, Pedro Ernesto, o senhor sabe que foi um médico, prefeito dessa cidade, vai cair muito bem no seu coração aí, tá bom? Então, por favor, eu queria dizer isso, que vai ser uma honra poder lhe ofertar a medalha Pedro Ernesto. Muito obrigado. Senhor presidente, queria agora falar e, ao mesmo tempo, fazer aqui alguns reparos. Semana passada, recebi no meu gabinete, através de pais, uma reivindicação que foi, inclusive, acompanhada de alguns documentos. Documentos estes, como abaixo-assinado dos pais, como uma solicitação vinda do gabinete do vereador Marcelo Piuí, uma solicitação de reforma também, um pedido da diretora da escola, e aí eu me antecipei e cometi um erro. Eu trouxe esse assunto ao plenário sem antes ter visitado a escola. Quando mencionei o relatório que estava aqui, juntado a toda a documentação, eu não reparei que esse relatório datava, porque a data vem bem pequenininho aqui, de 2002. Ora, senhor presidente, na verdade, em 2002, a escola, professor Augusto Coni, realmente estava em estado de calamidade. Por isso, disse que a escola praticamente precisaria ser demolida e construída uma nova escola. E aí que foi o meu erro, porque eu não havia reparado que era de 2002. Fui à Secretaria de Educação, pedi uma audiência e fui prontamente recebido. Lá os técnicos da Secretaria me apresentaram um relatório atual, inclusive com fotografias, mostrando que a escola trata-se realmente de uma escola de 1928, não de 1958. Eu já entendi o porquê. Porque a primeira parte da escola foi de 1928, mas houve uma ampliação em 1958. Então, ali realmente é uma escola que tem vários problemas, mas o problema que eu citei aqui, que era problema estrutural, não existe esse problema. A escola municipal, o professor Augusto Coni, não corre risco de cair. E pelo que eu detectei, e aí levei também técnicos do meu gabinete, e nós atestamos que existem problemas constatados em loco onde estive, e realmente, no mesmo dia que eu estava lá, a secretaria já havia me antecipado que iria pedir ao projeto Conservando que fosse a escola para fazer os reparos. E quando estava fazendo a vistoria, lá chegaram os responsáveis do projeto Conservando. Então, significa o seguinte: a escola precisa de, por exemplo, construir uma passarela, porque, na verdade, a sala, depois tem um pátio, e a criança, para acessar o refeitório ou o banheiro, num dia de chuva, se molha toda. Isso já foi demonstrado. A escola tem precariedade no forro, que é muito velho, e há a possibilidade realmente de poder fazer uma reforma, não sei ali se ainda tem como recuperar o forro que está lá. A escola tem alguns problemas também na parte elétrica, que a engenheira que estava acompanhando a visita disse que também será sanado. Então, enfim, eu aqui não quero absolutamente cometer nenhuma injustiça.
a escola realmente precisa de reparos, porém, a secretaria já tomou providência, e isso eu fiquei bastante, assim, preocupado, porque quando falei na quinta-feira, eu falei em cima de um relatório que realmente não é de hoje. Então, aqui cabem as minhas desculpas e o entendimento que vamos estar encaminhando a todos os órgãos competentes da Prefeitura para que haja realmente uma reforma para que tenhamos ali melhores condições para as crianças poderem estudar. Então, eram as minhas colocações. Eu vou tornar a me escrever, porque ainda tem alguns assuntos. O fato de ontem a sessão ter sido extraordinária, acumularam os assuntos, mas eu vou aproveitar, vou me reescrever, e aí para poder fazer um tipo de esclarecimento maior. Então, agradeço aí a oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de lembrar ao nobre vereador Tio Carlos que foi muito feliz em lembrar, em homenagear o nosso colega doutor Edson da Creatinina, que muito merece essa homenagem. Gostaria de dizer que, se for iniciada essa coleta de assinaturas de apoio até o final do ano, eu aqui estarei com prazer para assiná-lo. Gostaria de lembrar aos nobres funcionários para que conversem em outro ponto fora daquela ali localizado próximo à nossa tribuna. O próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Mais uma vez eu lembro que conversem um pouco distante da tribuna deste plenário. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, mais uma vez eu ocupo essa tribuna para poder dizer da minha surpresa com uma notícia da Folha de São Paulo que diz: Congresso convoca votação relâmpago para derrubar veto. Por que a minha surpresa? Uma manobra que é patrocinada por estados que defendem as novas regras para distribuição das receitas do petróleo. O ministro do Supremo Tribunal Federal havia determinado que caso só poderia ser analisado após ser zerada a fila de 3.060 vetos mais antigos. Senhor presidente, 3.060 vetos. Congressistas que buscam alterar as atuais regras de distribuição das receitas do petróleo fizeram ontem uma manobra para tentar derrubar o veto da presidente Dilma Rousseff à medida. Como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que o caso só pode ser analisado após a votação dos outros 3.060 vetos mais antigos, deputados e senadores decidiram analisá-los de forma sumária, em uma única sessão hoje. A estratégia foi construída por congressistas de 23 estados que reivindicam distribuição igualitária dos royalties do petróleo entre estados produtores e não produtores. Ela teve participação direta do presidente do Congresso, José Sarney, e Rio, Espírito Santo e São Paulo são contra, obviamente, a mudança e pela manutenção do voto. O acordo se resume na votação hoje, numa só sessão e sem debate de todos os 3.060 vetos pendentes de análise, cumprindo a decisão de Fux e abrindo caminho para a derrubada do veto relativo aos royalties. Como não é permitida a votação em bloco, um resumo de cada um deles será impressa e distribuída aos 594 parlamentares.
O segundo passo, um gesto mais político, foi o recurso apresentado ao STF pela Advocacia do Senado para tentar reformar a decisão de Fux. A ingerência do judiciário em questões eminentemente políticas causa o apequenamento do legislativo e o enfraquecimento da democracia representativa, escreveram os advogados. Será que há um apequenamento maior do que essa atitude dos congressistas, votando hoje esses 3.060 vetos? Será que isso não será a desmoralização do Congresso? Será que isso não terá uma resposta do próprio judiciário e da população, não só do Estado do Rio, Espírito Santo e São Paulo, mas, e é isso que eu gostaria de dizer, das pessoas sérias dos outros 23 estados? Quando a gente vai analisar um projeto, você lê o projeto, você estuda o projeto para poder discuti-lo em plenário. Quando isso não será discutido na plenária de hoje, quando teremos 3.060 vetos para serem analisados, eu disse, analisados, que é o que deveria ocorrer. Eu fico imaginando, e eu sempre penso isso, às vezes, determinadas medidas, o tiro sai pela culatra. Às vezes, no intuito de querer aparecer aos seus eleitores nos seus estados, os deputados e senadores desses 23 estados não produtores, que estão capitaneando isso, às vezes estão dando um tiro no pé, porque eu não acredito que amanhã eles poderão explicar que entre estes vetos não teria algum que interessaria para aqueles estados, daqueles 23, daqueles congressistas, daqueles deputados e senadores. Será que eles não param para pensar isso? As pessoas, e é bom que eles saibam, não estão cegas a medidas como essa, a medidas absurdas como essa, que hoje, se ocorrer, será muito ruim para o Legislativo. O relator dessa comissão será o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, favorável à derrubada do veto. Segundo os parlamentares, o parecer já será apresentado hoje. Tem que discutir cada veto separadamente e tem que apresentar parecer para cada um deles, contra-argumentou o senador Lindbergh Farias, adiantando a estratégia que será adotada pelos representantes dos estados produtores, como o Rio de Janeiro. O governador do Rio, Sérgio Cabral, disse ser legítima a estratégia do Congresso. Se o Congresso vai se unir e votar essa quantidade de vetos, é direito do Congresso. Estamos apenas lutando por um direito nosso. Perdoa, governador, mas eu creio que a coisa não é bem por aí também, não. Eu acho que a gente não pode ficar também em cima do muro, numa hora como essa, dizendo, afirmando que isso não tem nada de incorreto. É espúrio. Eu creio ser uma medida espúria dessas pessoas que estão adotando uma medida absurda como essa. A apreciação relâmpago dos vetos pendentes abre brecha para a derrubada de outros relativo a casos polêmicos. A brecha é facilitada porque a votação é secreta. O tema foi objeto de debate em reunião com Sarney. Chegou-se à conclusão de que há 18 vetos problemáticos, segundo o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal,
como o novo Código Florestal, a desoneração tributária de itens da cesta básica e o fim do fator previdenciário. Mas vai tudo num bolo só. Como é que pode nós admitirmos algo parecido com isso? Eu insisto, não somos nós do Rio e do Espírito Santo e de São Paulo. Eu acho que todos que têm um mínimo de bom senso acham que deveria haver mais respeito no Congresso Nacional. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Então, presidente, vou dar continuidade, muito obrigado. Queria aqui registrar aqui os meus pedidos à Conlurb, quer dizer, foram atendidos, as escolas já não têm mais seus entulhos, e quero dizer que não foi apenas um pedido do gabinete do vereador Tio Carlos, não. Esse foi um pedido feito pela diretora da escola, pela própria Secretaria também de Educação, todos, e pela solicitação também pelo 1746. Então, realmente, parece que houve problema, mas a Conlurb já tomou providências e as duas escolas já estão livres desses entulhos. Espero imensamente que sirva de lição para que a gente possa aqui, o tempo inteiro, estar atento, e o meu mandato, principalmente o próximo, estará atento. Nós teremos algumas ações de rua, significa nós criaremos aí o gabinete itinerante, onde praticamente toda a minha equipe vai estar na rua, porque se tem o 1746, que é um avanço para que realmente o cidadão não fique dependendo da solicitação de um vereador, enfim, é nossa obrigação, somos representantes do povo, mas como é oferecido um serviço, que aqui muitas vezes colocado até como um serviço de grande relevância, o 1746, só o que está acontecendo, a ineficiência desse serviço tem desacreditado uma parcela de alguns órgãos da Prefeitura. E a Conlurb, que eu sempre digo que é um serviço de excelência, já disse isso inclusive aqui para a presidente da Conlurb, a senhora Ângela Fonte, né? Eu não posso admitir que para se retirar o entulho de uma escola demore mais de um mês. Então, tenho certeza que isso não vai tornar a se repetir e a gente vai estar atento exatamente cumprindo o nosso papel. Queria agora registrar, senhor presidente, um episódio que aconteceu semana passada na comunidade do Vidigal. Que fique registrado que a UPP da Vidigal, da comunidade Vidigal, é muito bem-vinda. Nenhum morador do Vidigal é contra a UPP. Pelo contrário, todos começaram a viver uma nova realidade. Viviam escravos da vontade dos traficantes e hoje têm, com certeza, a possibilidade de educar os seus filhos com mais liberdade, de ir e vir sem toque de recolher dos traficantes. E o que nós estamos dizendo aqui é que o que aconteceu na semana passada foi um episódio bastante desagradável, porém tenho certeza que o governador Sérgio Cabral, o secretário Beltrame também vai estar empenhado em resolver, e até o prefeito Eduardo Paes. Foi um episódio de que foi inclusive vinculado na imprensa, está aí na internet, que a UPP seria construída uma sede da UPP numa quadra que existe no Vidigal. Conheço bem o Vidigal, tenho a responsabilidade de ser o representante daquela região, porque aqueles moradores acreditam no meu trabalho, inclusive justificando isso, né, já nos 3 últimos pleitos, o vereador e hoje vice, quer dizer, no futuro, na futura legislatura aí, não mais vereador, mas vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Adilson Pires, conhece o Vidigal e sabe o que eu vou dizer. Vidigal tem um espaço que foi inclusive reformado, foi feito um campo sintético e levou o nome de Vila Olímpica do Vidigal. Na verdade é um campo apenas que tem lá, mas Vila Olímpica, ótimo, esse espaço era abandonado, tinha lá apenas um campo ralacoco, e o prefeito Eduardo Paes fez uma ação, inclusive eu fiz uma emenda para que a gente pudesse ter realmente a melhora desse espaço. O Eduardo Paes, o prefeito, não cumpriu a minha emenda, mas de qualquer forma foi lá e fez, e
não interessa, deu méritos a outros políticos, não tem o menor problema, o que é importante é a comunidade. Porém, esta Vila Olímpica, que era o campo que a comunidade dispunha de fazer as suas atividades ali, de lazer, ele hoje é administrado por uma OS, né? E tem os seus horários, suas atividades, é muito bom. Isso é muito bom para a comunidade. Porém, o outro espaço que existe para essa comunidade praticar o seu esporte é uma quadra que anteriormente era uma quadra ocupada pelos traficantes. Então, note bem, muito significativo que a comunidade volte a tomar conta dessa quadra, porém, como foi vinculado na semana passada, a prefeitura cedeu o terreno para o Estado para ali construir o prédio da unidade pacificadora. Então, significa que o único espaço, sem ser a Vila Olímpica, que a comunidade tem para praticar esporte ou atividades culturais, vai deixar de existir. Então, o nosso apelo é para que o governador Sérgio Cabral, existem outros espaços na comunidade do Vidigal que possa receber o projeto, a implantação da sede da UPP. Hoje já existem 3 lugares que a UPP já se instalou, mas realmente queria ocupar a quadra. Então, qual é a dificuldade, senhor presidente? Significa, se for construído o prédio ali, a comunidade perde muito. Apesar de entendermos a importância da UPP, nós estamos aqui ouvindo a comunidade, fui procurado pela Associação de Moradores, fui procurado por uma comissão de moradores também, pedindo que intercedesse. Então, quero aqui fazer um apelo ao prefeito Eduardo Paes, que seja sensível. Inclusive, o prefeito Eduardo Paes, na ocasião que foi entregar a Vila Olímpica, ele assumiu um compromisso, segundo os moradores, de cobrir essa quadra, de reformar essa quadra. Isso, realmente, eu não estava presente, eu não ouvi do prefeito Eduardo Paes isso. Então, eu não posso aqui afirmar, mas os moradores estão pleiteando e que seja realmente feito um novo estudo que nós pedimos e que a comunidade seja ouvida. Aqui não vai nenhuma crítica ao modelo implantado na comunidade, pelo contrário, todos, já disse e ratifico aqui, todos estão absolutamente felizes, mas não podem ver a quadra tomada por um prédio. Então, essa é a expectativa da comunidade, por isso trago esse assunto. Vou pedir que o vice-prefeito Adilson Pires, no próximo mandato, quer dizer, o vice-prefeito hoje não é o Adilson Pires, mas eu falo o Adilson Pires porque ele conhece bem a comunidade, inclusive tem assessores que moram na comunidade. Então, que haja realmente, nesse momento, um entendimento com a comunidade, que se escute e que, o mais rápido possível, possa dar uma solução. Então, assim, eu tenho certeza que todos ganharão. A Polícia Militar, né, o projeto que é vitorioso, que é um acerto, mas também a comunidade não perde a sua única área de lazer hoje. Porque, por exemplo, a Vila Olímpica, no domingo, ela fecha 13h. E as crianças e os jovens não têm aonde praticar esporte, se perderem essa quadra. Tá certo, senhor presidente? Então, aqui vem o meu apelo. Vou pedir que seja realmente enviado ao prefeito Eduardo Paes, que receba a Associação de Moradores, que receba todos aqueles moradores e que possa encontrar a solução o mais rápido possível. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor vereador Ivani de Mello, não podia deixar de voltar a essa tribuna para fazer um agradecimento público ao vereador Tio Carlos e ao senhor, que já manifestou também a simpatia pela minha pessoa, mas são pessoas que eu encontrei aqui nesse plenário, nessa legislatura, vocês dois, a doutora Sônia Rabelo, Paulo Pinheiro, doutor Eduardo Moura, e se não fôssemos nós aqui de manhã, muitas vezes essa sessão não se iniciaria, porque nós estivemos aqui esses 2 anos iniciando a sessão com os nossos discursos.
E eu ontem mesmo estava elogiando a sua postura, né, sua postura corajosa, determinada, e da mesma forma, é o elogio que eu faço ao tio Carlos, que eu sempre disse que quando se falava que aqui existiam 9 médicos, eu disse que nós íamos dar um título honorário a ele, que ele é quase um médico. Pela defesa, lógico, não pelo conhecimento médico, mas pela defesa das causas médicas. O tomógrafo computadorizado do Hospital Jesus, lá do Hospital Jesus, né, ele se deve muito à luta do tio Carlos. Eu acompanhei durante esses 2 anos a coragem que ele teve, muitas vezes, de não deixar que alguns projetos fossem votados na ausência dos vereadores em plenário, o que lhe causou muito dissabor, mas ele cumpriu essa missão. O senhor, que sempre também exigiu que nós estivéssemos vestidos adequadamente aqui, brigou por isso. Nas vezes que o senhor mostrou quem estava presente nesse plenário, falando para todos, quando se fazia uma contagem apenas por bancada, e o senhor fez questão de citar as pessoas que estivessem prontas, então, estivessem presentes. Então, são esses exemplos que eu vi, né, durante esses 2 anos, e eu não canso de dizer também que a doutora Sônia Rabelo, quando eu passei a conhecê-la, um dos primeiros discursos que eu fiz, não aqui, mas em outro local, eu disse que na hora de votar, eu teria dúvida se votaria em mim ou nela, porque ela seria muito mais importante para a cidade do que eu. Eu acho que eu sou uma pessoa importante como médico lá no meu hospital, mas aqui eu sou um aprendiz, eu fui um aprendiz esses 2 anos, não vou ser hipócrita dizer que eu não queria voltar, tentei a reeleição, e mais uma vez também enalteço o tio Carlos, que me chamou para fazer palestra num lugar onde ele é muito conhecido, sabendo que eu ia ser candidato, sem ter nenhum receio, né, de que eu pudesse seduzir algumas pessoas a votarem em mim, né, porque ele tinha certeza do trabalho dele. E aqui várias vezes ele ocupou essa tribuna também, fazendo elogios à minha pessoa, e tio Carlos, eu sou muito grato a você. Eu acho que a legislatura que vem, né, estará muito bem representada na sua pessoa e outros que aqui ficaram. Os novos eu não posso dizer nada e eu não estou aqui para falar mal daqueles que eu não concordei ou que acho que não deveriam estar aqui. Se receberam votos é porque deveriam estar aqui. Eu não votaria em alguns, mas certamente no senhor eu votaria também. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu queria incluir meu nome entre aqueles que têm uma admiração muito grande. Tenha certeza disso, doutor Edson da Creatinina, que Vossa Excelência é um dos vereadores que eu sempre tive uma relação mais próxima, não só pela razão de sermos médicos, mas pelo que eu acompanhei da sua trajetória aqui como vereador. Acho que essa humildade excessiva não faz jus ao trabalho que Vossa Excelência realizou aqui. Então, dizer que o senhor é um aprendiz, que Vossa Excelência é um aprendiz, eu acho que é injusto. Eu acho que o trabalho que foi feito, né, tanto nessa primeira fase do grande expediente, como o trabalho que foi feito em relação aos projetos que foram apresentados por Vossa Excelência, dizem muito daquilo que o senhor representou nessa legislatura. Infelizmente, nós sabemos que é complicada essa questão eleitoral e nem sempre se faz justiça com pessoas como Vossa Excelência. Então, eu gostaria de incluir meu nome também entre os seus admiradores. Eu acho que se nós não fôssemos candidatos, já teria o meu voto, o voto do tio Carlos, o voto do doutor Ivani, já eram 3 votos, fora da nossa família. Mas, infelizmente, nós saímos candidatos também e nós não podemos dar o voto, porque senão eu tenho certeza que nós teríamos, assim, uma alegria muito grande por saber do trabalho que foi realizado aqui por Vossa Excelência. Eu queria também dizer pedir permissão a Vossa Excelência, senhor presidente, de falar um artigo que saiu no Monitor Mercantil. Zona Portuária do Rio terá o maior centro empresarial do país. Foi anunciado na terça-feira pelo prefeito Eduardo Paes e pelo vice-presidente executivo da organização Trump, Donald Trump Jr., a construção do Trump Towers Rio.
o maior centro corporativo do país, que ficará na região portuária do Rio de Janeiro. Apesar do valor da construção não ter sido divulgado, o empreendimento deverá ter um custo entre 5 e 6 bilhões quando estiver em pleno funcionamento. As organizações Trump não investirão recursos no projeto. Trump colocará apenas a marca. As duas primeiras torres das 5, com 150 metros de altura e 38 andares cada, serão construídas em um terreno de 32 mil metros quadrados. Deverão ficar prontas antes dos Jogos Olímpicos de 2016. As demais serão construídas em prazos determinados pelo mercado. O empreendimento será desenvolvido através de uma parceria entre a organização Trump, a MRP International e Even Construtora e Incorporadora. Não são poucos os casos de revitalização de áreas urbanas por todo o mundo, onde entra a marca Trump. E eu gostaria de ressaltar aqui uma declaração do prefeito que ressaltou a importância do novo empreendimento para a cidade e do significado dele ser instalado na região portuária. A cada dia que passa, o Porto Maravilha se consolida mais. Quem passa por lá e vê as intervenções e percebe esse avanço. Não tenho dúvida do que está sendo feito lá é algo transformador, não só para aquela região, mas para toda a cidade. Com o Porto, a gente inverte completamente a lógica que prevaleceu nas últimas décadas no Rio, onde, à medida que uma área se degradava, a cidade caminhava em direção a outra área, fugindo de seu próprio território. Com a revitalização do Porto, inverte completamente as expectativas de crescimento da cidade. Além disso, temos ali um conjunto de investimentos saindo num prazo muito mais curto do que imaginávamos. Quando iniciamos esse processo de recuperação, projetamos cerca de 15 ou 20 anos pela frente. Mas estamos vendo que esse processo se antecipou e acelerou. Temos as obras de infraestrutura se consolidando num prazo de 5 anos. E esse processo se consolida hoje de forma definitiva com a vida de um grupo tão forte como a Trump. E eu gostaria de ressaltar mais nas palavras do prefeito, que nós temos essa experiência. A gente observou quantos e quantos locais que nós assistimos que havia uma degradação, e em vez de tentar resolver o problema do que estava levando a essa degradação, partia-se para um outro local. Felizmente, essa lógica está sendo mudada, como disse o prefeito, e isso mostra também a visão e mostra também o quanto esta visão traz benefícios para a nossa cidade. Então, eu gostaria de parabenizar ao prefeito por essa iniciativa de ter iniciado essa busca de modificações ali naquela região do Porto, e o Porto Maravilha certamente está tendo o sucesso que merece, porque com certeza vai representar muito, não só para as Olimpíadas, mas será um legado que ficará para o resto da vida e para os nossos munícipes. Então, eu fico muito satisfeito e eu parabenizo ao prefeito por essa razão. Queria, antes de encerrar, senhor presidente, dizer que hoje, pela manhã, eu estive no bairro de Guadalupe, que é um bairro próximo a Deodoro, onde nós, de uma forma muito carinhosa, fomos homenageados por algumas pessoas que foram beneficiadas pelo trabalho que a gente realizou. Seria injusto, que a gente realiza ali, porque o trabalho continua, o trabalho não está encerrado. Eu fiquei muito feliz com isso, queria agradecer a todas essas pessoas. Eu já tinha estado naquele local diversas vezes, no bar do Jason, que é um bar onde ele empresta a sua cobertura para que nós fizéssemos o nosso trabalho de palestras, de divulgações em termos da nossa campanha depois. E eu queria agradecer a ele e queria agradecer a todas as pessoas que estiveram lá hoje, mais de 30 pessoas que estiveram fazendo essa homenagem para o vereador Eduardo Moura. Eu ainda disse, quando agradecia, que eu que estava fazendo a homenagem a essas pessoas. Porque com a votação que eu tive ali, e com o carinho que as pessoas têm pelo vereador Eduardo Moura, aumenta
muito a minha responsabilidade para que eu possa desenvolver cada vez melhor o meu trabalho. Eu ouvi cada pessoa, eles têm algumas críticas e uma delas eu queria deixar registrada aqui, nesse discurso, que é em relação ao Centro Municipal Augusto Amaral Peixoto, senhor presidente, ali em Guadalupe, que eu creio que Vossa Excelência conhece bem. Nós estamos tendo um problema muito grande. Nós tínhamos o Sandu no lado oposto da Avenida Brasil, que funcionava dia e noite, e com a promessa de que funcionaria essa urgência no lado oposto da Avenida Brasil, passou-se o atendimento para o Centro Municipal de Saúde Augusto do Amaral Peixoto. Isso não vem ocorrendo a contento, e qual não foi minha surpresa quando eles me disseram que a urgência só é às quartas e sextas. Então a pessoa tem que ficar aguardando, né, se tiver na terça-feira, esperar até a quarta, para que possa ser atendido, naquele Centro Municipal de Saúde, no Centro Municipal de Saúde Augusto Amaral Peixoto, o Centro de Saúde de Guadalupe. Então eu estou encaminhando, gostaria que a minha assessoria fizesse um requerimento de informação para que nós entendêssemos qual é a razão de não funcionar todos os dias a urgência. Isso, além de tudo, traz um outro problema, senhor presidente. A pessoa não sabe se é segunda e quarta, ou se é quarta e sexta, ou se é terça e quinta, e uma terça-feira tem um pico hipertensivo, vai diretamente para aquele Centro Municipal de Saúde, aquele local onde dever-se-ia fazer urgência, e a pessoa está fechada naquele dia, porque não é o dia da urgência. Então, não tem condição disso ocorrer. E antes de terminar, senhor presidente, eu queria dizer uma outra coisa também, uma outra coisa que é importante, e eu vou pedir também para a assessoria fazer um requerimento de informação. A questão das adscrições em termos do programa de saúde da família. A pessoa só atende quem é daquela área. Tudo bem. Às vezes, uma área limite com a área possível de atendimento pelo PSF, não tem o atendimento porque é uma área adscrita, só pode atender naquele núcleo. Papai do céu, se porventura vai fazer a descrição de determinado lugar, os limites naquela região onde não tem atendimento, tem que colocar um outro PSF. Porque senão a pessoa vai ser atendida onde? Além de tudo, isso é injusto com as pessoas que moram ali próximo ao local onde tem o programa de saúde da família, mas por a área ser adscrita, a pessoa não poder ser atendida. Então, eu gostaria de saber, primeiro, que isso chegou ao meu conhecimento, e eu gostaria de saber se isso é verdade, e caso seja, quais as providências que serão tomadas. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora, fala Robertão. Amigos, visitantes, assessoria, nosso presidente, Ivani de Mello, todos os assessores hoje, também a imprensa, TV Câmara, que sempre vem acompanhando os vereadores. Eu quero aproveitar essa oportunidade para desejar a todos, já de início, um Feliz Natal, 2013, com muita paz, muito carinho no coração, que a gente possa passar bastante amor, simpatia, alegria para as pessoas, para os amigos, amigas, tudo de bom para vocês. Você que está também hoje visitando, aniversariando hoje também, feliz aniversário para todos vocês. Quero informar também que este ano eu estarei correndo a São Silvestre, né? Esse ano eu estou fechando a São Silvestre. No final do ano eu estou lá em São Paulo correndo a São Silvestre. Então, para mim vai ser muito importante também. Mas eu quero frisar aqui também o que o vereador Eduardo Moura vem falando aqui, sobre um assunto importante que nós passamos uma dificuldade muito grande ali no bairro de Vigário Geral, e eu tive muitas reclamações exatamente sobre isso, porque uma clínica da família que foi colocada entre Parada de Lucas, ali em Parada de Lucas, que era uma clínica que era para ser em Vigário Geral, e num determinado endereço não poderia ser atendido. Então, acho que a dificuldade das pessoas
às vezes mora perto da clínica e não consegue ser atendido. Então, eu acho que cabe hoje à administração procurar organizar mais isso para que as pessoas não venham ficar cobrando tanto. Então, acho que, e até médico, que as pessoas cobram os médicos. Então, acho que hoje é fundamental, hoje, a gente se organizar mais, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar, que às vezes eu fico calado só ouvindo, para mim poder, na hora que eu falar, eu saber o que eu estou falando. Então, acho que eu procuro agir dessa forma. Então, acho que, enfim, todos os projetos que até hoje eu consegui colocar nessa pauta, que já viraram leis, são projetos que eu pensei antes de escrever. Então, acho que quando eu passei para a minha assessora, para a Renata, eu passei tudo para ela e ela procurou fazer da melhor forma possível. Então, acho que foram projetos inteligentes, que eu tenho certeza que os meus pares vereadores compreendem que eu tenho feito um papel aqui do vereador que representa a população do Rio de Janeiro. Independente de qual que seja a posição de cada um, acho que o nosso papel é representar aqueles votos das pessoas que foram às urnas para votar para o vereador, para a vereadora. Então, acho que isso é muito interessante. Então, acho que, na verdade, eu não vou completar aqui talvez os 10 minutos hoje, porque eu queria simplesmente ter essa oportunidade que eu estou tendo agora, de desejar tudo de bom para todos vocês, vereadores que vão continuar na casa, os vereadores novos que estão chegando. Eu quero informar vocês que eu sou um fiscal dentro do município do Rio de Janeiro, a partir de janeiro, não só nos projetos meu, como em defesa de toda a população do Rio de Janeiro. Então, acho que a minha vida continua e o meu trabalho vai continuar. Eu gostaria de contar com cada um dos vereadores que também estivesse junto comigo, me apoiando nesse trabalho, nessa luta que vai continuar. Muito obrigado, tudo de bom, felicidade para todos vocês. Uma boa tarde. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Receber requerimento à mesa diretora na forma regimental, que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, refazendo a fala. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. O orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 20 minutos. Senhora presidente, boa tarde. Eu me inscrevi para falar, aproveitando a oportunidade, para registrar que, na semana passada, conversando com o vereador Paulo Pinheiro, nós fizemos, inclusive, um convite aos demais companheiros vereadores, inclusive aos médicos, que, caso tivesse interesse, nós estaríamos fazendo uma visita aos hospitais, os grandes hospitais da cidade do Rio de Janeiro, especificamente os hospitais, as grandes emergências. Falamos em visitar, inicialmente, o Lourenço Jorge, foi feita essa visita ontem, eu e o vereador Paulo Pinheiro. Hoje estive no Hospital Miguel Couto e, na semana passada, estive no Hospital Souza Aguiar. E sei que a visão do vereador Paulo Pinheiro é uma visão mais aprofundada, até por ser médico, já ter sido, inclusive, diretor do Hospital Miguel Couto. Porém, eu
como leigo, né, como apenas um cidadão e hoje vereador, representante do cidadão carioca, eu tive a preocupação de voltar aos hospitais depois de algum tempo já ter ido e ter constatado o caos que estava ocorrendo no período específico de um ano atrás nos hospitais públicos. Lourenço Jorge, sequer podíamos andar nos corredores, porque eram macas em todos os corredores. Na sala vermelha, sala amarela, enfim, a superlotação e principalmente, é claro, enfim, por mais que o servidor público, médico, enfermeiro se dedicasse, era humanamente impossível atender toda aquela demanda com qualidade. Isso toda a população vinha sofrendo e muitas reclamações vinham acontecendo. Então, na ocasião, ocupei essa tribuna, fiz críticas ao secretário Rães, fiz críticas a toda a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, porque entendia que a resposta a ser dada ao cidadão que procurava a rede pública municipal não estava a contento. Então, iniciei aqui fazendo alguns apelos aos vereadores, inclusive assinei a possibilidade de uma CPI, justamente para que pudéssemos buscar esclarecimentos por que estava acontecendo aquele caos na saúde e, enfim, a CPI acabou não conseguindo as assinaturas, inicialmente sim, depois 2 membros retiraram a assinatura e, enfim, não conseguimos algumas respostas na ocasião. Na audiência pública do orçamento do ano passado, o secretário que aqui esteve também, na minha ótica, não deixou muito claro as possibilidades de melhora. E por que eu faço esse relato, esse histórico? Porque depois de um ano, a realidade realmente mudou. E eu quero dizer que, quando fiz o anúncio aqui da visita que fiz ao Souza Aguiar, o vereador Paulo Pinheiro se colocou e até ocupou a tribuna também, fazendo algumas colocações, e eu disse de forma muito clara: vereador, eu só sei de uma coisa, mudou para melhor. E isso foi o que eu constatei ontem no Lourenço Jorge. Mudou-se o diretor do hospital, mas não deve ser, claro, a melhora não foi só por causa da mudança do diretor. Sei que a gestão é muito importante, se eu não me engano é o doutor Mário César, que também já havia feito uma visita, ele era diretor da maternidade lá no Lins de Vasconcelos, se eu não me engano Carmela Dutra, e via a competência de forma, quando fiz a visita na maternidade. Mas no Lourenço Jorge, especificamente, é uma área que eu estou sempre recebendo solicitações de moradores da área de Jacarepaguá, da Barra da Tijuca, que a gente pudesse estar sempre intercedendo para que haja, por exemplo, um melhor atendimento. E ponto para a Secretaria Municipal de Saúde. O que eu vi ontem, fiquei muito satisfeito. Sei que os problemas ainda existem, porque a saúde, os problemas são diários. Uma falta de um plantão. Por exemplo, existe um problema seríssimo levantado pelo vereador Paulo Pinheiro. Já foi dito que não será renovado o contrato, ou melhor, o contrato só termina parte dele em janeiro e outra parte em março, mas a Fiotec, não vai permitir que os seus funcionários, que eram colocados lá como pesquisadores, segundo a informação, mas na verdade o serviço é de um serviço médico, não terão continuidade a partir de dezembro. Como é que fica isso? Porque nós encontramos na rede funcionários servidores públicos, mas se tirar esses funcionários que estão no regime da Fiotec, dessa fundação, vai ter um caos. E o diretor do hospital, a diretora do Hospital Souza Aguiar, na ocasião, disse que está havendo um estudo ainda para ver como vai ser feita a contratação desses profissionais que ocupavam, é claro, a função através da Fiotec.
Foi dito ontem também, na visita ao Lourenço Jorge, que já existe uma solução. A solução é que os funcionários médicos e enfermeiros, eles estão recebendo propostas de continuar através de um contrato emergencial que está sendo feito justamente para cobrir, né, com a saída da Fiotec. Isso realmente mostra uma solução, pelo menos temporária, emergencial, até que se tenha a possibilidade de um concurso público novo, que é essa a nossa intenção, de pedir ao prefeito Eduardo Paes e ao secretário exatamente que se abra a possibilidade de novos concursos, porque a Fiotec ali tapou um buraco, até muito bem, mas a solução é realmente conseguir que hajam novos concursos para que realmente o quadro seja preenchido por servidores públicos. Então, hoje eu estive no Miguel Couto, o vereador Paulo Pinheiro não pôde ir, talvez vá amanhã, e a minha pergunta muito clara à direção do hospital: como é que está sendo resolvido o problema da Fiotec? Foi colocado também todos os funcionários que estão trabalhando, médicos que estão trabalhando pela Fiotec, estão sendo oferecido a eles a possibilidade de permanecerem no hospital através de um contrato emergencial. Significa que é a solução, pelo menos nesse momento. Por exemplo, Natal, Ano Novo, nós sabemos que existe uma grande procura na rede dos hospitais e a gente não pode ficar aqui desesperado vendo o problema acontecer sem poder realmente ajudar. Então, hoje o que eu vi no Hospital Miguel Couto, estive no SER, e o SER foi uma promessa do secretário Rães, e quando eu hoje estive lá e vi funcionando, acredito piamente que esse modelo vai dar certo. O SER é a Coordenação de Emergência Regional. Foi de uma felicidade ver, por exemplo, só hoje, no Hospital Miguel Couto, o SER tem 35 leitos de CTIs. Isso, para mim, foi uma vitória. Eu estive lá hoje e o que eu vi, o SER é administrado por uma OS, a gestão é de uma OS, e aí cabe a nós, vereadores, aqui buscarmos os valores desses contratos, mas o cidadão realmente está sendo muito bem atendido. E a classificação de risco foi feita também da seguinte forma: os problemas mais sérios estão sendo direcionados para o Miguel Couto. E essa é a importância, porque desafogou a emergência do Hospital Miguel Couto, criando-se o SER. Isso é um modelo que está sendo feito em 3 hospitais que eu visitei, está sendo feito de forma primorosa. E eu preciso dizer, tanto Lourenço Jorge, como Souza Aguiar, como Miguel Couto, que já tem o SER, eu vi, por exemplo, hoje na recepção, não vi aquele atropelo de pessoas, vi as pessoas tendo realmente um atendimento dentro da minha expectativa bastante satisfatório. O que não acontece no Salgado Filho. O Hospital Salgado Filho, que não tem ainda o SER, o modelo é um modelo antigo, ainda existe 40 horas no Hospital Salgado Filho, mas por mais que os médicos estejam correndo de um lado e do outro, ainda existe a superlotação. Então aqui, essa é a minha fala, registrando ao doutor João Luiz, que a todo instante, subsecretário, que a todo instante pedia calma ao vereador Tio Carlos, que assim que o SER fosse implantado, teríamos melhora. Então eu aqui me rendo e, graças a Deus, com muita alegria, constato que o que o doutor João Luiz disse realmente está acontecendo. Quero parabenizar ao secretário Rães, eu que sou crítico, né, quando tem que ser, mas neste momento quero aqui dizer que o que eu vi nesses 3 hospitais me deixou realmente bastante satisfeito. O vereador Paulo Pinheiro terá também um pronunciamento, ele tem uma leitura um pouco diferente da minha, porém, eu quero aqui dizer, e lamentei que os outros vereadores médicos não foram, porque estariam constatando, entendendo e até podendo me dar uma luz maior ao que eu
estou aqui colocando do que vi. Então, aqui ficam registrados, espero imensamente, que o Hospital Salgado Filho, que também possa ter um ser, e aí sim, para que a gente possa ter aquele morador que procura nas imediações do Meier, do Lins, quer dizer, do Engenho de Dentro, Engenho Novo, que vão procurar as emergências dos hospitais, quer dizer, do Salgado Filho, e tem tido dificuldade de ter um atendimento como os outros hospitais estão atendendo de forma bastante especial. Então, queria aqui finalizar a minha fala, deixando ainda um tempo para a vereadora Sônia Rabelo, dizer que é o meu presente de Natal. O que eu vi hoje nos hospitais, hoje, ontem e na semana passada, é o meu presente de Natal, vendo que a população está tendo realmente um atendimento digno e com mais possibilidade, naquele momento de desespero, de dor, de terem um atendimento de excelência. Então, aqui, queria parabenizar a todos, dizer que estarei vigilante, estarei atuando a todos os instantes. Por exemplo, chega aqui, só para concluir a minha fala, o SER do Hospital Miguel Couto tem 57 leitos, onde existem 600 atendimentos diários e 34 leitos de UTI. O Hospital Lourenço Jorge, o SER tem 50 leitos, 24 vagas de UTI e também em torno de 300 atendimentos. O Hospital Souza Aguiar tem 30 leitos, quase 500 atendimentos diários, isso realmente desafogando os hospitais. Claro que existe também a intenção de dizer que o atendimento primário também faz com que as pessoas sejam atendidas com o médico da família, faz com que a pessoa, por exemplo, com uma unha encravada, não procure mais a emergência do hospital. Isso é importante dizer. Esse atendimento hoje tem sido uma referência, tem sido detectado e é assim que se entende que não é um tratamento, quer dizer, não é uma situação de emergência, onde não é uma questão de um trauma muito grave, essas pessoas têm um atendimento diferenciado e isso é que a gente queria constatar aqui. Parabéns, então, à Secretaria Municipal de Saúde, eu sei que é um desafio, tá? Vamos, claro, aí verificar os contratos para ver se realmente estão sendo cumpridos. Cabe aqui a nós, vereadores, fazer esse papel. Mas o principal, que o cidadão está sendo bem atendido, isso para mim, nesse primeiro momento, atende às minhas expectativas. Queria aqui, então, só agradecer ao prefeito Eduardo Paes, ao secretário Rães e, especialmente, ao homem que eu tenho realmente ocupado bastante, o subsecretário Dr. João Luiz, que é realmente um homem bastante competente, e esta fala aqui está sendo dirigida para ele, porque ele já havia me prometido e realmente cumpriu a melhora, pelo menos nesse instante, nesse momento, da saúde do município do Rio de Janeiro. Parabéns e vamos cada vez melhorar. Essa é a minha expectativa. Obrigado. Com muita satisfação, nós ouvimos aí o pronunciamento do vereador Tio Carlos e muito satisfeita, porque eu acho que nós todos torcemos por uma saúde digna para o cidadão do Rio de Janeiro. Então, eu fico feliz. As suas declarações realmente reacendem a nossa esperança num sistema de saúde público melhor para a nossa população. Não tendo o orador utilizado todo o tempo. Não tendo o orador utilizado todo o tempo, A presidência franqueia a palavra. a presidência franqueia a palavra. A palavra franqueada. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Sônia Rabelo, Que dispõe de 5 minutos. que dispõe de 5 minutos. Obrigada, senhora presidente dessa sessão, vereadora Tereza Berger. Senhores vereadores, presentes em plenário, aqueles que nos escutam. Eu sei que nós estamos no final dessa legislatura e um pouco até de cabeça inchada pela sessão de ontem. Mas eu tenho um compromisso
e vou até o final ainda falando das coisas que eu acho que vão afetar demais a nossa cidade. Então, senhora presidente, vai me desculpar, mas eu vou insistir ainda em falar do PLC 113, que passou ontem em primeira votação, mas como é uma lei complementar, ele vai vir em segunda discussão. Nós falamos ontem aqui de todas as dificuldades do PLC 113, inclusive o vereador Guaraná me prometeu um documento, mais um, que era a licença da área do golfe. Então, eu estou cheia de promessas, senhora presidente, porque no dia da reunião me prometeram, ele mesmo me prometeu o parecer da Procuradoria, me prometeu o plano de loteamento, me prometeu os estudos ambientais, me prometeu e nos prometeu várias coisas, nada chegou, só promessas. Mas eu estou aqui para falar do último artigo do PLC 113, que é a alteração, é o artigo 15 do PLC 113, que fica alterado o anexo 7 da Lei Complementar 101, de 23 de novembro de 2009. Essa alteração do anexo, senhora presidente, essa alteração do anexo diz respeito à modificação da vinculação das CEPACs a determinadas áreas do porto. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, na reunião, se tratou dessa alteração, dessa vinculação das CEPACs a determinadas áreas do porto, no final da reunião, quando já não tinha mais ninguém. E mesmo assim, estávamos lá, eu e a vereadora Andréa Gouveia Vieira, que questionamos essa alteração da tabela de equivalência das CEPACs na área do porto. Eu estou falando isso, senhora presidente, porque entre ontem e hoje, anunciaram repetidamente nos jornais o escândalo que vai ser a construção das torres do Trump Towers. Essa construção das torres do Trump Towers, aqui, aliás, é um absurdo, porque ficam os jornais discutindo o tamanho do pier em Y, quando, na verdade, o pier Mauá não vai ser pier, o pier Mauá, dentro da Baía de Guanabara, vão botar um museu dentro do pier e ficam questionando o pier de atracação dos navios, porque vai tapar eventualmente a vista da paisagem cultural do Rio de Janeiro. Pois então, as Trump Towers, sim, vão tapar a vista da paisagem cultural do Rio de Janeiro. E o que se está esperando para adensar com mais torres é exatamente aquilo que vai ser votado aqui no PLC 113 e que ninguém ainda mencionou, que é a destituição da tabela de equivalência das CEPACs. Não há tempo, no momento, para eu explicar a gravidade que é a desvinculação das tabelas de equivalência das CEPACs, porque isso é um assunto extremamente complexo. É preciso primeiro explicar o que é CEPACs, por que esses títulos de certificação de valor construído estão no mercado secundário de ações, como eles são comercializados e por quê? Por que a Prefeitura está querendo tirar a tabela de equivalência para lançar mais CEPACs e para diminuir, com isso, a possibilidade de vincular, pelo menos minimamente, as áreas construtivas à habitação, porque para construção comercial é necessário muito mais CEPACs do que para residencial, porque o valor, o preço do solo para o mercado comercial é muito maior. Então, destituindo as tabelas de equivalência
Isso significa que a Prefeitura vai poder lançar mais CEPACs para construir mais torres comerciais, como essa Trump Towers, que vai obstaculizar a paisagem cultural do Rio de Janeiro. E nossa cidade vai, aos poucos, perdendo e entregando para o mercado internacional a sua paisagem cultural. Que Deus proteja o Rio de Janeiro e esse parlamento. Obrigado, senhora presidente, e espero que, ao pedir a contagem dos vereadores presentes, que é quase nenhum, que seja feito nominal, para que saiba quem está e quem não está presente, antes de cair essa sessão de hoje, né, que está previsto o tombamento do Museu do Índio e da Escola Friedenreich. Obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. Pela ordem. E não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. Pela ordem, o novo vereador Tio Carlos. Senhor vereador, senhor presidente, desculpa. Eu, na verdade, lamentando aqui as ausências, eu vou pedir verificação de quórum, mas antes queria constar que encontram-se em plenário os vereadores Jorge Manaia, Vera Lins, vereador Carlos Eduardo, Jael Atleta, Sônia Rabelo, doutor Edson da Creatinina, Zé Everaldo, Jorginho da SOS, doutor Eduardo Moura, vereador Carlos Caiado, pastora Márcia Teixeira, vereador Raymond, vereador Paulo Pinheiro, vereadora Tereza Berg, vereador Carlinhos Mecânico. Obrigado. Solicitada a verificação de quórum, a presidência pede aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada, está contando Antônio Sá. Primeira bancada, 1, 2, 3, 4 senhores vereadores. Segunda bancada, 1, 2 senhores vereadores. Terceira bancada, 1, 2, 3, 4, 5. Doutor Eduardo Moura, 5 senhores vereadores. E quarta bancada, 1, 2, 3, 4, com Israel Atleta, 4 vereadores. Mesa 1. Total de 16 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.